Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. Graças a Deus estamos aqui. Deus é bom, outra que não presta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 2. Evangelho, capítulo 2, é uma passagem bem conhecida. Capítulo 2, dos versículos 1 em diante. Amém? Peço, se tiver alguém aí dentro da casa, que venha, em nome de Jesus, que lá dentro só fiquem os pequeninos e os professores. Amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, diante da Tua presença, Senhor, graciosa e bondosa, Pai, é que nós estamos aqui nesta manhã, ó Deus, pedindo ao Teu Santo Espírito que Ele venha ministrar sobre nós, Pai. Senhor, muitas das vezes ouvimos e nada muda. Mas te pedimos, Espírito Santo, nesta manhã, a Tua intervenção, por favor, Senhor. Sabemos que tudo é pela Tua graça. É a Tua graça que nós precisamos, ó Deus, a cada dia, a cada momento, Pai. E é também pelo poder da Tua graça, Senhor, que precisamos ser ministrados nesta manhã, Senhor. Apresentamos diante de Ti os nossos corações, ó Pai. Que os nossos corações venham ser invadidos pela Tua graça, Pai. Que a Tua graça venha nos tocar e venha nos transformar para louvor e glória do Teu nome, Senhor. É pela Tua graça que nós somos salvos. É pela Tua graça que nós somos transformados. É pela Tua graça que nós temos as nossas famílias restauradas. É pela Tua graça, Senhor. E que nós possamos nos humilhar nesta manhã e reconhecer essa graça. Dar lugar a essa graça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que as nossas famílias sejam transformadas pelo Teu poder. Que a nossa família não seja segunda ao mundo, mas a nossa família seja segunda ao Teu reino. Que a nossa família não tenha cultura desse século, mas que tenha cultura do Teu reino, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ministra a Tua graça sobre nós. Nos haste, Pai Santo, nesta manhã. Venha nos esconder debaixo das Tuas asas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Precisamos do Senhor, Espírito Santo. Oh, Deus, em nome de Jesus, te clamamos, Espírito Santo. Ministra sobre nós, por favor. Não queremos ser mais os mesmos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Diz assim, capítulo 2, do versículo 1 em diante. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus, os seus discípulos, para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Aqui nós vemos aqui nos 2 primeiros versículos que Jesus, a sua mãe Maria, os seus irmãos e seus discípulos,
eles foram convidados para um casamento. Bodas significa casamento, uma festa de casamento. E ali Jesus foi, a sua mãe, né, Maria, estava lá também, os seus irmãos, os seus discípulos. E diz a palavra, diz aqui que eles ficavam, essas bodas, essa festa de casamento era em Caná da Galileia. Somente desses discípulos de Jesus, somente Natanael era da Galileia, era de Caná da Galileia. Os demais não. E Jesus, ele foi a essa festa. Ele foi a essa festa. E era uma festa de casamento. E nós vemos aqui que Jesus, ele festeja com as nossas alegrias. Ele comemora com as nossas alegrias. Ele gosta de estar conosco em festas santas, festas que celebrem o seu nome, que celebre a tua palavra, que dê gratidão para ele. E a Bíblia diz que o casamento é uma instituição de Deus. Foi Deus que uniu. Diz lá em Gênesis 2, 24, deixai o homem, a sua mãe e o seu pai, unirá a sua mulher e serão uma só carne. Amém? É isso? Então a instituição de Deus, foi Deus que criou. Quando ele falou para unir o homem e a mulher, ali Deus estava formando o casamento. E é através do casamento que se forma a família. A família é formada pelo casamento. Diz lá em Hebreus 13:4, na parte A, sejam honrados entre todos o matrimônio. Matrimônio significa casamento. Amém? Casamento. E o casamento, queridos, é uma fonte de felicidade. Por isso, Deus disse que não era bom que o homem vivesse só e criou a mulher para completar essa felicidade e junto mostrar a formação da família. E Jesus celebra conosco o casamento. O casamento é uma união sagrada entre o homem e a mulher, no qual os dois se tornam uma só carne, formando assim a família. E muita da gente pensa assim, né? A gente vê muita gente falando para os jovens, não casa não. Casamento é problema. Não, o casamento não é problema. O casamento é uma bênção. O casamento Deus criou para que o homem e a mulher se completem. Mas sendo que, se nós formos olhar, o casamento é vir uma mulher, né? Aí nós já temos a diferença, porque a mulher, ela é diferente do homem e o homem é diferente da mulher. Aí que está a beleza, aí que está o glamour. Aí que está o glamour. O homem, ele é mais razão. A mulher é mais emoção. O homem é mais prático. A mulher é mais burocrática. O homem é mais pé no chão. A mulher é mais sonhadora. E acontece no caso de vice-versa. Acontece isso também, do homem ser mais emoção, a mulher mais razão, mas somos diferentes. Aí entra a questão física, biológica, que o homem é diferente fisicamente e biologicamente do que a mulher, e a mulher também. O homem tem os hormônios diferentes da mulher e vice-versa. Então isso tudo mexe. Somos diferentes emocionalmente, somos diferentes devido à criação. Devido à criação, acontece de sermos diferentes de forma cultural, porque às vezes acontece de casar, o homem é de um estado, a mulher é de outro, aí tem o conflito de cultura. Mas, mesmo assim, a gente não pode dizer que o casamento é bom, porque é através do casamento que se forma a família. E a família é instituição de Deus, é projeto de Deus. Deus ama as famílias, Deus criou a família. E quando a gente fala, né, a gente está falando aqui, graças a Deus aqui, pelos que eu estou vendo aqui, todos são cristãos. E nós sabemos que o casamento é uma instituição de Deus. Mas sabemos também que temos as dificuldades por sermos duas pessoas distintas, diferentes. Mas vocês imaginam, se nós, tendo a mente de Cristo, tem momentos de dificuldade, vocês imaginam quem é casado com uma pessoa que está em julgo desigual. Por isso aí, os meninos que são solteiros, tem que orar, quem é solteiro. Você que está nos assistindo,
ora, peça ao Senhor alguém que seja do arraial, do povo de Deus, porque se você é de Deus, o Senhor vai enviar para você alguém dele. Amém. Não deixe se cegar pela paixão, não. Seja dirigido pela palavra de Deus, porque é assim que o povo de Deus tem que ser, guiado pela sua palavra. E até mesmo na área de formar uma família, de se casar, o nosso casamento tem que ser direcionado pela palavra de Deus. Então, muito menos quem não casa em jogo desigual, que aí a luta vai ser dobrada, vai ser triplicada. E às vezes se torna difícil, como eu já falei, por sermos pessoas diferentes. Às vezes eu vi uma vez o exemplo de um pastor que ele falando que assim que ele se casou, ele começou tipo um conflito dele com a esposa por o lugar onde guardar o vinagre. A mãe, a avó, a bisavó guardavam o vinagre na geladeira. Já a família dela, a mãe, a avó, a bisavó guardavam o vinagre no armário. E um botava na geladeira, quando o outro ia procurar, tirava, botava no armário. Olha só, hein? Mas aí eles pararam e, para a glória de Deus, né, viram que a vida deles não era guiada. O casamento não tinha que ser guiado por um hábito de guardar vinagre, mas sim pela palavra de Deus, em nome de Jesus. E assim aconteceu comigo e com o Sandro no início. Sandro era acostumado, veio minha mãe e meu pai a gente era muito pobre, mas meu pai era muito farto. Meu pai, ele vivia para comer, olha só, até hoje, né? Então, tudo que ele ganhava era para comer, ele gostava de comer bem. E minha mãe tinha aquele hábito, o arroz era um arroz de boa marca, o feijão de boa marca. E quando a gente se casou, eu conversei com ele e a gente falou, o que for de bom da sua família, você traz. O que for, não. E eu a mesma coisa. Porque nós vamos criar a cultura familiar nossa. A nossa família. Só que aí eu acho que o varão não vigiou. Ele foi fazer a primeira compra nossa. Naquela época era o Capri. O Capri chegou lá e entregou as compras. Dona Fabiana, irmãos, quando eu olhei as compras, tudo de terceira. Aqueles feijão bandinha, aquele macarrão preto. Jesus, não dá, não dá. Aí eu falei assim, aí ele viu, eu não tava, ele chegou, eu falei para ele assim, eu sentei ele e falei assim, não dá, não rola. Não rola. Se é uma coisa que você tem que deixar da cultura da sua família, é isso. Porque eu não fui criada assim. Claro que a gente, né, vamos conforme o nosso padrão, a nossa necessidade. Mas era tudo de terceira, irmãos. E aquilo ali, graças a Deus, ele entendeu e ele passou a se esforçar e o Senhor foi mudando. Ele deixou de ser mão de vaca, graças a Deus, agora ele é abençoado. Agora ele é o contrário, ele é outro extremo. Se não vigiar, ele esbanje. Mas, glória a Deus, Jesus faz milagres, amém? Então, queridos, trazendo de volta aqui para a mensagem, Jesus, ele simboliza, se nós formos ver na Bíblia, Jesus simboliza a comunhão dele com a sua igreja através do casamento. Ele é o noivo, a sua igreja é a noiva. Amém? Então, o ministério de Jesus começou em um casamento e vai terminar com um casamento. Amém? A nossa história, a história do povo de Deus, vai terminar com as bodas do Cordeiro. Aleluia! Lá, como diz lá em Apocalipse 19:9. Vai ser aquele grande dia. É por isso que aqui na terra nós temos que perseverar no Senhor. Perseverar em buscar essa graça de Deus. Porque nada é por mérito próprio, é tudo pela graça do Senhor. Mas nós temos que estar dispostos e abrir os nossos corações para receber essa graça em nome de Jesus. Aleluia. E nós podemos, nessa passagem aqui, nós podemos tirar algumas lições. Podemos ver alguns pontos aqui que a palavra de Deus ministra sobre nós. O primeiro ponto, em João 2:1-2, diz: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, né, Maria, e foi também convidado Jesus, os seus irmãos e seus discípulos para a boda. E o primeiro ponto, queridos, é que Jesus deve ser convidado para entrar em nossa casa, na nossa família. Jesus, ele é a primeira pessoa. A Bíblia, eu não sei aonde diz, não gravei isso, do cordão de três dobras. Jesus, ele tem que ser o principal.
Jesus, ele tem que ser o principal. Ele tem que ser a base da nossa família, a base da nossa casa. Tudo que nós formos fazer, tudo mesmo. Até mesmo as compras. Tem que ser colocado diante do Senhor. Tem que ser em concordância. Em nome de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, ela também estava no casamento. Jesus foi com a sua família. Jesus foi num casamento, numa formação de uma família, com a sua família. Foi com a sua mãe, foi com seus irmãos e também com seus irmãos da fé, os seus discípulos. Ali, a Bíblia não cita sobre José, não fala sobre José. Então, se a Bíblia não fala, não somos nós que vamos falar nada de José. Amém? Então, Jesus foi convidado. E a maior necessidade que nós temos, irmãos, sabemos que a nossa família tem muitas necessidades. Precisamos, às vezes, de muitas coisas. Mas a maior necessidade da nossa família, das famílias do mundo, é da presença de Jesus Cristo. As famílias do Brasil precisam do Senhor Jesus. As famílias de Maricá precisam de Jesus. As famílias do Meia-Noite. Quão triste passar lá agora, com tanta dificuldade que nós passamos, e ver aqueles jovens, famílias lá representadas. O Jacarezinho precisa do Senhor Jesus. Todo ser que vive precisa do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a nossa maior carência, a nossa maior necessidade. A nossa família não vai ser transformada, não vai ser mudada pela força do nosso braço. Claro, nós vamos ver aqui sobre isso, que nós fazemos parte do processo, mas a pessoa principal é o Senhor Jesus. E isso Deus já fala lá no Éden. Deus vinha conversar com Adão e Eva, a primeira família feita por ele. Deus tinha prazer em conversar com o casal que ele criou, com a família que ele criou. Deus tinha esse prazer e ele fazia isso todos os dias. E nós temos que ser assim. A nossa família, nós temos que falar com o Senhor todos os dias, porque Deus quer falar conosco todos os dias. O Senhor quer passear no meio do seu jardim, que é a sua vida, que é a sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? E quando nós falamos de Jesus, a gente não está falando de Jesus da religião, não. Sabe, daquele Jesus que a gente vem e só bate cartão, não. A gente não está falando do Jesus da história. Nós não estamos falando do Jesus que muitos falam dele, mas não querem compromisso com ele, não. Nós estamos falando do Jesus vivo, do Jesus ressurreto, do Jesus da Bíblia Sagrada, que está presente em Gênesis até Apocalipse. O Jesus, o Filho de Deus, o Messias, aquele que veio para salvar, para perdoar, para libertar, para dar vida eterna. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo que morreu e ressuscitou para nos perdoar nossos pecados e nos dar a vida eterna, ele também quer viver no nosso coração hoje, aqui na terra, se manifestar em meio da nossa vida, da nossa casa, da nossa família hoje, e fazer a diferença para que as nossas famílias sejam usadas para ganharem outras famílias para o reino de Deus. É assim, Jesus, ele fez o primeiro milagre em um casamento, nessa formação dessa família, e Jesus, ele fez o milagre da multiplicação. E ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e sempre será eternamente. Ele continua, ele quer multiplicar. Sua família está sendo edificada em Jesus, então se coloque a sua família no altar e multiplique. Vá evangelizar, vai ganhar outras famílias para Jesus, mostrando para essas famílias que a nossa família precisa de Jesus. Amém? Temos que trazer a cada dia os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia, não ficar só na teoria, mas vir para a prática. E interessante, queridos, que essa família convidou Jesus para a sua festa de casamento antes mesmo que houvesse alguma necessidade. Eles queriam festejar com Jesus. Então, que eu e você venha chamar Jesus diariamente para fazer parte da nossa vida, da nossa família, para que, às vezes, não precise vir um problema, algo extremo, mas que Jesus esteja com você. E, com certeza, Ele estando com você, Ele não vai ficar de braços cruzados. Ele vai agir em seu favor, em nome de Jesus. Amém? Porque, infelizmente, muitas pessoas,
a gente vê pessoas que, né, não se firmam com o Senhor. Não se firmam, ficam um tempo, se afastam, ficam um tempo. Na verdade, infelizmente, elas precisam de um encontro real com o Senhor. Precisam nascer de novo. E Deus está disposto a isso, a gerar em nossas vidas um novo nascimento, para nos dar constância na sua presença. Amém? Em nome de Jesus. E o segundo ponto, mesmo quando Jesus está presente, pode faltar alegria no casamento. Diz lá no versículo 2, no versículo 3, e faltando vinho, a mãe de Jesus, Maria, lhe disse, não tem vinho. E o vinho na Bíblia, a Bíblia tem muitos símbolos, e o vinho na Bíblia simboliza alegria. Tem momentos também que na Bíblia o vinho simboliza a presença do Espírito Santo. E ali naquele momento Maria diz, não tem vinho, não tem vinho. E naquela época, eles eram muito hospedeiros. Naquela época, o vinho era algo assim primordial, numa celebração, numa festa. E ali, se faltasse o vinho, seria uma vergonha para aquela família. Se faltasse alguma coisa, seria uma vergonha para aquela família. Então ali Maria viu que estava faltando vinho. E mesmo assim, queridos, mesmo assim, Jesus estando na nossa família, mesmo assim, Jesus estando no nosso casamento, Jesus estando na nossa parentela, às vezes pode faltar alegria. Pode faltar alegria, infelizmente. Sabe por quê? Nós não somos blindados contra os problemas naturais da vida. O sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado confessado e arrependido. O sangue de Jesus nos protege das investidas do maligno. Mas nos problemas naturais da vida, enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos propensos. O sol nasceu para todos. O sol nasceu para todos. Muitas das vezes, mesmo a gente sendo filho de Deus, um cristão verdadeiro, nascido de novo, a gente vai enfrentar lutas, vai enfrentar tristezas, vamos enfrentar decepções. Muitas das vezes nós somos provados. Mas se Jesus estiver conosco, nós ficarmos firmes, mas Jesus nos prova para sermos aprovados. Amém? Amém? Mas nós temos que termos a consciência que nós não vivemos em uma redoma de vidro. Isso pode acontecer, mas o importante é que Jesus esteja conosco. Amém? O terceiro ponto é assim, precisamos diagnosticar o problema com urgência. Precisamos. Maria identificou o problema. Maria identificou o problema, porque ela sabia que era um costume daquela época, que não podia faltar nada. E ela ficou preocupada, e aquilo ali, o vinho, não foram os garçons, não foi o mestre-sala que viu que estava faltando, os noivos, a família dos noivos, ninguém estava preocupada com isso. Mas Maria, sendo uma mulher sábia, sendo uma mulher atenta, Maria falou, opa, meus amigos vão passar vergonha. Mas ela não foi lá incomodar os noivos, ela não falou para o mestre-sala, vou falar para quem pode resolver. Vou falar para quem pode resolver. E ela ali, para não deixar aquela família passar por humilhação, começar já a sua vida com o problema, a sua família com o problema, ela contou o problema para Jesus. Ela não foi resolver o problema, olha que interessante. Ela não foi resolver o problema, ela não ensinou a Jesus como Jesus deveria agir. Não, ela não fez isso. Ela era uma mulher sábia. Lá no seu cântico, ela reconheceu que ela precisava de um Senhor e de um Salvador. E ela reconhecia que ela teve uma missão, que foi de gerar o Senhor e o Salvador, Jesus Cristo. E ela ali falou para Jesus. E é muito importante, queridos, nós, na nossa família, nós detectarmos o problema, nós sermos perceptivos, orar ao Senhor, pedir ao Senhor direção, ver onde está nascendo algum probleminha, algum foco, e não empurrar com a barriga, mas orientado na palavra, com oração, procurar resolver com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus, Maria, ela fez isso. Ela não deixou acontecer
os garçons começaram a anunciar. Ela percebeu o problema e ela contou para quem podia resolver, em nome de Jesus. No quarto ponto, precisamos levar o problema à pessoa certa. E Maria, ela fez isso. Diz no versículo 3, que faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse a quem? A Jesus. Então Maria foi a pessoa certa. Maria foi uma mulher sábia, ela sabia que Jesus era o único Senhor e Salvador, o único que podia solucionar, fazer um milagre, algo em prol daquela família, em prol daquela festa. Amém? Maria não espalhou a notícia que não tinha vinho para os convidados, ela não começou de buchichinho, né, comentando, choramingando, não. Ela somente detectou e procurou a solução. Ela levou o problema a Jesus. Antes de comentar as crises daquela casa, ela falou com Jesus. Ela colocou aos pés de Jesus. Claro que nós, como humanos que somos, muitas das vezes, nós temos que ter uma pessoa, um casal, pessoas de confiança para a gente desabafar, conversar, pedir ajuda em oração, pedir um conselho. Isso não é... Eu passei um tempo com isso que eu achava que isso era fraqueza. Mesmo cristã, eu tinha um orgulho, eu falei, não, eu não podia falar da minha vida para ninguém, eu ficava sempre tudo bem, aquela imagem, mas por fim, por dentro, eu estava em frangalhos. Até que um dia o Senhor ministrou no meu coração e falou, você é orgulhosa. Você não quer se mostrar que você é fraca, mas você precisa. Nós precisamos um dos outros. Claro que você não vai sair falhando na sua vida para todo mundo. Mas ora, Senhor, pede pessoas idôneas no seu caminho. Mas Maria, antes de fazer isso, ela colocou aos pés de Jesus. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, coloque aos pés de Jesus. Coloque aos pés de Jesus. Amém? Nossa família não deve se tornar um motivo de murmuração, mas sim um motivo de intercessão. Nós temos que orar pela nossa família, interceder pela nossa família. A nossa família tem que ser um lugar não de acusações. A gente não vai resolver problema eu acusando o esposo acusando a mulher, o pai acusando o filho acusando a mãe. Não, nós não vamos solucionar problemas assim. Nós vamos solucionar os problemas diante de Deus em oração, amém? Em oração, colocando diante de Deus, pedindo ao Senhor ajuda para que cada um de nós, como família, o filho ser um filho segundo a palavra de Deus, a mãe ser uma mãe segundo a palavra de Deus, o pai ser um pai segundo a palavra de Deus, a mulher ser uma esposa segundo a palavra de Deus, o marido ser um esposo segundo a palavra de Deus. Nós sermos um agente de transformação de Deus dentro da nossa família. Dentro da nossa família. Jesus faz o milagre. Jesus transforma. Só Deus tem todo o poder para transformar. Sejam as vidas individuais, perdoando, salvando, libertando e transformando aquela vida perdida. Que era perdida, foi salva, para que seja uma bênção dentro da sua casa e ali ele pode ser um canal de Deus exercendo o seu papel. Amém? Porque nós com críticas, nós apontando um ao outro, a gente não vai resolver problema nenhum. O problema só vai aumentar, mas que nós possamos colocar diante de Deus, porque só a própria palavra diz que só o Espírito Santo, o que o Espírito Santo pode fazer pelo homem? Só quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E é assim mesmo. Se aplica o Evangelho, irmãos, o Evangelho trabalha tudo. O Evangelho é um todo. Não adianta você dizer que é cristão aqui dentro da igreja, no seu trabalho, e você não ser de Cristo na sua casa, na sua família, na sua parentela. A luz, tem que brilhar. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, que nós viemos colocar isso diante de Deus, as nossas famílias diante de Deus. Né? De repente, graças a Deus, você não tem problema nenhum, mas continue orando, continue orando, continue orando, amém? Nós temos que ter, a nossa família precisa de diálogo, uns com os outros da casa, e principalmente ter diálogo com Jesus, uns orando pelos outros e todos da família orando juntos para Jesus, aos pés de Jesus, amém? O quinto ponto está lá no versículo 4. Precisamos esperar
o tempo certo de Jesus. Precisamos esperar. O que ele disse para Maria? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Às vezes a gente pode pensar assim, poxa, Jesus foi... eu vou ser grosso também, eu vou dar aquelas... Porque Jesus foi grosso, foi indelicado com a sua mãe, com Maria. Mas naquele momento ali, queridos, Jesus ele não foi mal educado com Maria. Ele não foi sem educação. Jesus, ele naquele momento, ele mostrou para Maria, ele estava trazendo a Maria à memória o que ele veio fazer, quem ele era. Naquele momento, Jesus estava trazendo para Maria, olha, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Eu sei a hora de eu agir. Eu sou Deus, eu sou Senhor, eu sou Salvador. E ali, para que Maria pudesse olhar para ele e não enxergar para ele simplesmente como seu filho, que ela criou, o Jesus homem, mas que passasse a vê-lo como Jesus Deus, o Filho de Deus, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, e Jesus, ele não é pressionado, irmãos, pelas circunstâncias. Jesus, ele não é pressionado por choro. Jesus, ele não é pressionado pelas pessoas em si. Jesus, ele age através da nossa fé. Através da nossa fé. Jesus é Deus e Deus não tem que ser colocado contra a parede. Ou você faz, eu vou te abandonar. Coitado de mim e de você. Se a gente abandonar ele, a gente está na pista. Na pista do inferno. Longe da graça de Deus. Que é pior inferno do que você viver longe da graça de Deus? É o pior. É o pior. Então, queridos, nós vemos que Jesus, num casamento, começa seu ministério. É o seu primeiro milagre. É o seu primeiro milagre. E ele faz parte de uma família. Humanamente, ele teve uma mãe. Divinamente, o pai. E ele sendo um filho obediente. Tudo que ele fez nessa terra foi cumprir as ordens do Pai Celestial. Um grande exemplo desse filho, para todo filho seguir. Tanto nós como filhos humanos, como os filhos de Deus, em obedecê-lo, seguindo os passos de Jesus, mas também como os filhos, humanamente, honrando aos seus pais, em nome de Jesus. O 6º ponto, precisamos obedecer prontamente às ordens de Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Maria apontou para Jesus toda a ordem. Ela não falou, eu vou falar uma coisa, eu estou falando o que meu filho falou. Não. Maria não se colocou nesse meio, não. A Bíblia não diz isso, não. Ela falou para os caras assim, para os serventes, faz tudo o que ele mandar. Quem tem o poder é ele, a ordem é dele. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Olha só, você vê aqui as palavras, os verbos, enchei, tirai, vai agora, a ordem que Jesus estava dando. E é interessante que eles aqui, eles não questionaram nada a Jesus. Eles não questionaram. Maria aqui, ela foi totalmente submissa a Jesus e ela criou uma expectativa. Você vê aqui que Maria, quando ela conta para Jesus, isso aqui foi o que passou para mim, tá, irmãos? Eu percebo que ela teve uma expectativa, porque ela falou para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Então ela estava esperando, ela estava acreditando que Jesus iria fazer algo em prol, em favor daquela família. Como realmente ele fez. Ele fez. E Jesus podendo resolver o problema. E ali Maria, ela foi crente. Ela creu, ela foi crente de verdade. E a fé de Maria foi honrada. Jesus honrou a fé de Maria. Porque ela contou para ele e ele ouviu. De certa forma, foi uma oração que Maria fez para Jesus. E ali Jesus a ouviu. E ele pôde fazer o milagre.
Jesus ele ordenou aos servos que enchessem as talhas de água. E eles poderiam questionar, não poderia? Argumentar, não poderia? Quantas vezes nós fazemos isso? Nós lemos a palavra, mas isso aqui não, Deus. Isso aqui é muito difícil. Não. Isso não dá não. Isso não dá não. E quando Deus fala conosco, é para que essa palavra haja em nós. Porque se fosse para falar com outra pessoa, falaria com outra pessoa. Mas a gente tem que olhar para a gente, para nós. E ali, aqueles serventes prontamente obedeceram a Jesus. E assim também não é o nosso papel discutir com Jesus, mas obedecer a Jesus. Werner de Bohr, não sei o nome dele, diz que o milagre de Caná começa com uma ordem que parece totalmente absurda. Não é verdade? Faltou o vinho e o senhor lá manda botar água. Era para puxar o dinheiro, vai lá, compra mais vinho, manda botar água. O que a água simboliza, irmãos? A água simboliza a palavra de Deus. A água, a Bíblia, como eu já disse, tem vários simbolismos. Simboliza o Espírito Santo. Nós podemos ver aqui alguns simbolismos. Diz que tinham 6 talhas feitas de pedra. 6 falam que é o número do homem. 6, o número do homem. Então a gente vê o que aqui nesse simbolismo? Que Jesus fez o milagre, mas Jesus também usou o homem. Usou o homem. Fala de talhas de pedra. Pedra. Simboliza o quê? Coração duro, orgulhoso, soberbo, cheio de si. Cheio de si. E por que Jesus diz que Moisés permitiu o divórcio? Será porque Deus ama o divórcio? Não. Deus abomina o divórcio. Mas por causa da dureza do coração do homem. Pedra aqui simboliza dureza. E é o que muitas das vezes está acontecendo com o coração das pessoas. Com o coração daqueles mesmos que se dizem servos de Deus. Então, o nosso coração, queridos, nós temos que pedir ao Senhor que venha quebrantar. Para que ele venha a ser quebrado. E ele venha a ser alcançado pela palavra de Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus tem que penetrar no nosso coração. O Espírito Santo, nós temos que deixar o Espírito Santo, a talha do nosso coração ser quebrada e ser enchido pela palavra de Deus. E sermos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. O 7º ponto, precisamos entender que com Jesus o melhor sempre vem depois. Amém, queridos? Amém. O melhor sempre vem depois. E logo no versículo 9. E logo que o mestre Sala provou, pode acompanhar aí na sua Bíblia. E logo que o mestre Sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe em primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. O homem ali, o mestre Sala, tinha pensado que o noivo tinha quebrado o protocolo, da época, de dar primeiro o bom, aí quando o pessoal já estava meio alto, dá o pior, Mas Jesus opera o milagre nessa família. E o melhor sempre vem depois. Jesus não quer que a nossa família fique vivendo de tempos bons do passado. Não, Ele quer transformar a nossa família no presente e Ele quer melhorar, ser uma família melhor no futuro. Amém? Amém? Em nome de Jesus, quando Jesus realiza o milagre na nossa família, grandes coisas acontecem. Amém? Quando o membro da família, às vezes, você que está me assistindo ou você que está aqui, mas só eu que vou lutar pela minha família. Queridos, mas quando um membro de uma família toma posição, se arrepende dos seus pecados, se entrega a Jesus como dono da sua vida, se faz propriedade exclusiva do Espírito Santo,
você creia, pode ter certeza que você vai ser luz, vai ser a primeira luz, a primeira lâmpada dentro da sua família, dando a possibilidade, levando o reino de Deus para a sua família, para a sua casa e até mesmo para a sua parentela, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, que cada um de nós devemos tomar uma postura de buscar a Jesus, de convidar a Jesus para fazer parte da nossa família. Então, com certeza, a nossa família vai estar propensa a viver os milagres de Jesus. Amém? E por consequência, quando nós convidamos a Jesus para fazer parte da nossa vida, Jesus tem que direcionar a nossa família. Não é mais eu, não é mais você, mas o Espírito Santo através da sua palavra. Através da sua palavra. E aí a nossa família vai experimentar a graça e a alegria do Senhor em nós e através de nós. Amém? Lembrando, a gente não pode esquecer que o casamento é uma instituição de Deus, feita por um homem e por uma mulher. Foi assim que Deus começou uma família. A sociedade, as pessoas podem querer mudar isso, mas Deus, na essência. Aí muitos falam assim, mas eu não acredito na Bíblia não, a Bíblia não é inspirada por Deus. Tá, tudo bem, beleza, você não acredita, então a gente não vai passar pelo princípio da Bíblia. Então tá, homem com homem tem procriação? Mulher com mulher pode procriar? Não. Então foi por isso que Deus criou a família. Só a família formada por um homem e uma mulher, como Deus criou, que pode formar uma família para a glória de Deus, uma sociedade para a glória de Deus, uma igreja para a glória de Deus. Nós não podemos mudar o que Deus criou, o que Deus fez. Nós temos que aceitar e agradecer em nome de Jesus. Amém? E claro, quando a gente não se submete, cada um, tudo na vida tem uma consequência. A gente pode ser cheio da sua graça ou a gente pode viver longe dela. Isso aí é uma escolha individual de cada um. Mas o Senhor está de braços abertos, derramando a graça dele sobre nós. Amém? Em nome de Jesus. Então nós sabemos que o casamento é feito por um homem e uma mulher, que são diferentes, como nós já falamos, mas mesmo assim é possível a gente ter um casamento abençoado, uma família abençoada. Se nós, cada um, se submeter a Jesus. E cada membro da família facilitar nesse processo familiar. Porque é um processo. É cada dia. É viver um dia de cada vez. É viver um dia de cada vez. Amém? No reino de Deus não tem como você ligar um botão e, não, é um processo. E nós temos que entender que Jesus faz o milagre, mas ele chama a cada membro da família a responsabilidade para ser um agente transformador na sua casa e na sua família. Amém? Em nome de Jesus, queridos. E resumindo, como eu faço para ter Jesus em minha família, em minha casa? Primeiro, se rendendo a Ele. Rende-se a Ele. Jesus não pode transformar uma família se Ele não transformar eu e você. Porque a família é formada por pessoas, por um homem e por uma mulher. Amém. Então, primeiro, se render a Ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Segundo, deixando ser transformado pela palavra, pelo Espírito Santo. Buscando força no Senhor. Senhor, eu não quero ser só ouvinte, eu quero ser praticante para a glória do Teu nome. Terceiro, tendo tempo com Deus a sós e tendo tempo com Deus e a família juntos. Culto doméstico, devocional, colocar louvores no lar, ouvir pregações. Queridos, eu sei que às vezes é difícil para alguns de vocês vir às quintas-feiras. Às vezes motivo de trabalhos, que moram mais longe, mas tira um tempo, ouça a mensagem que foi ministrada aqui. Ouça. Eu só tenho tempo na hora do almoço, você tem 1 hora de almoço, está lá almoçando. Ora, agradece o Senhor e vai ouvindo ali a mensagem. A mensagem aqui é de 40 a 35 minutos, no máximo 50. Vai dar tempo de você ouvir, ó. Legal. Em nome de Jesus, ouça a mensagem. Deixe o Senhor ministrar sobre a nossa vida, porque nós somos limpos, irmãos.
O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas maus hábitos, o nosso caráter, a nossa personalidade, nossos maus costumes, eles são transformados, nós somos libertos pela palavra, pela renovação da palavra. Temos que renovar nossa mente pelo novo entendimento, que é o entendimento do Senhor, em nome de Jesus. Quarto, tendo a consciência que a família é composta de pessoas que amamos, mas que também somos diferentes. Por isso, temos que ter compreensão, pedir a Deus sabedoria para lidar com os problemas. Pois Jesus faz milagre, mas Ele chama cada membro da família para fazer a sua parte e assim ser um cooperador de Deus no seio da família. Amém, queridos? Em nome de Jesus, convido você a